quarto item essencial aí para vocês, principalmente para quem está começando, gente. Para quem está começando, é muito bom. Você tem a opção de criar os seus destaques do zero, fazer destaques bons e ir complementando depois. Sabe por quê? Porque assim, ó, o destaque, ele só pode ser colocado se você postou ele nos stories, né? Exceto a capa, para você colocar ele dentro do seu... Opa, peraí. Para você colocar ele dentro dos seus stories, dentro do seu destaque, você precisa publicar ele primeiro nos seus stories, como um story ali vigente por 24 horas, certo? Então, para isso, o que vai acontecer? Você precisa criar isso, fazer o post dos seus stories, falar nos seus stories, ou trazer as fotos com as imagens. Então, aproveite que você ainda está começando, que você não vai despencar o seu engajamento, porque você colocou lá um monte de informação, né, sobre perguntas frequentes, quem é você, essas outras coisas, e aproveite esse momento para criar bons destaques, certo? Espera aí que eu vou colocar a tela aqui de novo. Então, ó, se você está começando agora, aproveite esse momento para colocar os seus destaques. Então, destaques legais de você ter. Quem é você? O que você vende? Quais são os seus serviços ou os seus produtos? Se você é loja, você pode colocar os produtos mais pedidos, os mais vendidos, né? Ou você pode falar sobre produtos que você vende. Se você é artesã, por exemplo, você faz customização de roupa, você pode falar sobre o seu trabalho. Ideias frequentes, ideias e perguntas frequentes, ideias que te representam, de repente mostra os seus bastidores, mostra feedbacks que você recebeu dos seus clientes. Traga perguntas frequentes, então, por exemplo, análise de coloração pessoal. Qual é uma pergunta super frequente que você recebe? Se dá para fazer online. Então, fala lá nos seus stories. Ah, eu sempre recebo perguntas se a coloração pessoal dá para fazer online, mas é uma análise que a gente precisa dos tecidos, são vários passos, explica os passos do que você vende, explica qual é a transformação que aquilo causa, por que a pessoa precisa passar por uma coloração. E aí faz um destaque, falando ali da coloração. E aí você coloca perguntas. Ou aí você fala, quem sou eu? Você pode falar, prazer, Gil. Eu coloco nova por aqui, começa por aqui, né? Então, quando você tem o seu destaque, com todas essas informações organizadas, você consegue passar um pouco mais de você. E é legal quando a gente está começando a gente fazer isso, porque quando você já tem um público ali que vai buscar as informações nos seus stories, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, o que acontece? Seu engajamento cai. As pessoas não querem ficar vendo isso daí. Elas querem ver o seu conteúdo, elas querem participar do seu dia a dia. Você já tem, né? Já começou a criar isso. Então, para você criar os seus destaques lá depois, pode dificultar ali um pouquinho o seu engajamento por alguns dias. Então, por isso que se você está começando agora, aproveita. Faz os seus destaques aí com capricho. Ah, precisa ser vídeo, Ive? Não. Vai lá olhar os meus destaques e ver os meus destaques do Comece por Aqui. Que eu me apresento. Eu faço vários destaques com fotos da minha história, falando da minha história e vou intercalando, comentando algumas coisas. Ah, eu tenho vários, por exemplo, de depoimentos, feedbacks das minhas alunas, das minhas clientes. Tem algumas que são em vídeos, que a pessoa vai lá e falou nos stories, mas tem uns que são escritos também. E aí eu pedi autorização, printei e coloquei lá. Ou vocês, por exemplo, que printam as aulas aqui, falam que fizeram coisas legais depois dessa aula, e aí coloca ali no compartilha aqui que eu vou lá, compartilho também. Depois eu coloco nos meus destaques como um feedback. Os seus destaques, né? A Erika até falou assim, ó, é como se fosse sua vitrine. Sim, é como se fosse um direcionador dos seus serviços, né? É para mostrar por que eu, cliente que estou chegando aqui agora, eu devo contratar o serviço da consultoria com a Giovana
e não com a Evelise? Quem é a Giovana? O que faz eu me conectar com ela? Quando você sabe o seu cliente, você direciona, né, a sua fala, os seus serviços para o seu cliente, se torna mais fácil você conseguir conectar. E aí é onde você deixa ali tudo certinho, para quando quem chegar, quem tiver aquele perfil e estiver te procurando, vai conseguir essas informações ali. Certo? Então, faça os seus destaques. Destaques é super legal. Você pode, inclusive, customizar as capinhas ali. As capinhas dos destaques não precisa postar, tá? Depois que você organizar e for colocar aquilo no destaque, você pode selecionar a capa lá do rolo de câmera do seu celular. E aí você pode deixar todas ali padrão, com as cores da sua marca, do seu logo, o que você quiser. Eu tenho ali alguns organizadinhos com as cores da minha marca, mas eu tenho outros também que traz ali uma informação mais específica do meu destaque. Então, tem um que eu dei uma aula falando como ser autoridade, né? Como reforçar sua autoridade aqui no digital. E aí tem um com a minha foto ali. E eu tô falando disso porque eu tenho essa informação, porque eu pesquiso, eu estudo sobre isso e eu falo sobre isso e eu sei disso, eu sou especialista nisso. Então, eu coloquei minha foto ali no destaque. Mas tem outro, por exemplo, que são stories criativos. Então, a primeira fotinho ali da capa já é um stories ali diferente, criativo. Então, é isso. Vai fazendo, vai mudando ali, vai trazendo seus destaques de uma forma que realmente divulgue quem é você e qual é a transformação que o seu trabalho causa. Certo?